Oi, turma, tudo bom? Oitavo ano? Vamos lá para a nossa aulinha de língua portuguesa. Bom, pessoal, é o seguinte, semana passada eu passei um vídeo em que eu fiz um resuminho sobre esse conteúdo aqui da página 54 e 55. Essa aqui é a página 54. Então, eu coloquei de novo porque eu sempre faço isso, para dar sequência, uma retomada breve. Naquele meu resumo, o que eu mostrei para vocês? A diferença do predicado nominal para o predicado verbal. Então, nós vimos que dentro do predicado nominal, não vou escrever de novo, quem quiser se relembrar, olhe as suas anotações ou então volte lá naquele vídeo. Então, o predicado nominal, qual que é a característica dele? O verbo desse tipo de predicado é sempre um verbo que indica estado. É um verbo que a única função dele é ligar. Ele liga o sujeito ao predicado. Então, se ele tem verbo de ligação, o que é a regrinha? Depois de verbo de ligação, sempre vai aparecer predicativo, que é uma característica. É engraçado que o predicativo lembra muito a questão do adjetivo mesmo. É uma característica que nós damos sobre o sujeito. Tudo bem? Então, olha, aqui nós temos um predicado nominal nesse primeiro exemplo. Até eu vou fazer uma barra, né? Porque tudo isso aqui que está em vermelho, ó, é o predicado nominal. Eles separam de um jeito aqui na apostila que dá a impressão que o verbo fica separado. Não, o verbo é dentro do predicado. Então, não é um verbo de ligação, é um verbo que indica um estado. Quando eu digo isso não é ação. Não é uma ação. Significa estado, tá bom? Então, isso é o predicado nominal. Aí nós vimos, eu coloquei para vocês a respeito do predicado verbal. O predicado verbal, o verbo que tem nele, já diz tudo, é um verbo que indica ação. Ação. Então, se o verbo indica ação, eu não tenho nem que pensar. Eu separo o meu sujeito, o meu predicado e corro lá e escrevo predicado verbal. Olha aqui, né? Os especialistas alertam. Alertar é uma ação, é algo que alguém faz. Então, eu já sei que isso aqui é um predicado verbal. Então, o que eu havia dito também na aula passada? No predicado nominal, o predicado sempre tem núcleo também, né? Aliás, esse primeiro verbo aqui, primeira frase. O predicado nominal sempre tem núcleo, e o núcleo dele não é o verbo, porque o verbo sozinho não quer dizer nada, um verbo de estado. O núcleo dele vai ser o predicativo. Num predicado verbal, o verbo diz muito, o verbo tem significado, é o tal do verbo significativo. Então, se eu tivesse que marcar um núcleo dentro do predicado verbal, eu tenho que marcar o próprio verbo, tudo bem? Então, vamos lá. Essa frase aqui de cima também é predicado verbal. O planeta enfrenta uma grande crise invisível. Enfrentar é uma ação. Pronto, não tem nem que esquentar minha cabeça, é predicado verbal, ok? É muito fácil, é só olhar para o verbo para descobrir que tipo de predicado que é. Agora, né, aqui ele foi falando que os verbos, além de ação, podem indicar processos de transformação, processos ocorridos no próprio sujeito. Gente, não esquenta com isso. Na verdade, tudo se resume em ações. Quando eu digo que muitas reservas estão diminuindo, né? Às vezes alguém vai perguntar, uai, professora, estar é verbo que indica estado? Ok, não era para ser predicado nominal? Não, porque aqui nós temos uma locução verbal. Estão diminuindo. E diminuir é a ideia principal. E diminuir é uma ação, é algo que está acontecendo. Então, quando eu digo que muitas reservas estão diminuindo, isso é predicado verbal, porque está indicando. É lógico, é uma transformação que aconteceu.
mas é por meio de uma ação, tá bom? Então, não fiquem preocupados com esses nomes que aparecem aqui nos pontinhos azuis. Olha outro exemplo. Aquíferos crescem em importância. Crescer não é um estado. Crescer é algo que acontece. É uma ação que acontece. Então, é predicado verbal também. Aí, eu terminei aquele videozinho explicando para vocês sobre verbos transitivos e verbos intransitivos. Então, o que eu marquei? Que os transitivos são aqueles que necessitam de complemento. E os intransitivos são os que não precisam. Complemento é algo que vem para completar. Existem frases que nós vamos parar no verbo e a frase, mesmo que tenha mais coisas escritas na frente, nós não vamos precisar fazer nenhuma pergunta, porque vai dar para entender a frase. Já tem frases que, se a gente parar no verbo, a frase vai ficar faltando algo. As pessoas vão perguntar. Então, eu vou precisar pôr um complemento, tá bom? Se eu pegar, por exemplo, essa frase aqui, olha, de cima, muitas reservas estão diminuindo. Se eu parar aqui na locução verbal, né, que é o verbo. Gente, pode perceber? Tem mais coisa escrita aqui na frente. Só que se a frase parasse aqui, ela teria sentido. Olha, gente, muitas reservas estão diminuindo. Quando eu paro aqui, eu não preciso de complemento. Então, o estão diminuindo seria um exemplo de verbo intransitivo. Olha lá, vou até marcar aqui, ó. Vou tentar fazer uma flechinha. Ó, isso aqui seria um exemplo, ó, de verbo intransitivo. Porque daria, se eu ponho um ponto, se eu paro a frase aqui, ó, eu entendo, muitas reservas estão diminuindo. Mesma coisa, a segunda frase, os aquíferos crescem. Dá para entender, se a frase parar aqui, ó, ela não fica sem sentido. Também seria um exemplo de verbo intransitivo. Não é? Aqui eu marcaria assim, ó, VI, verbo intransitivo. Agora, quer ver um exemplo de verbo transitivo? Vou voltar na página anterior. Deixa eu pegar. Esse exemplo aqui é perfeito, olha. O planeta enfrenta uma grande crise invisível. Se eu paro aqui no verbo, paro aqui a frase, e chego para vocês e digo, gente, o planeta enfrenta. Tá vendo que a frase não tem sentido? Automaticamente, ao dizer uma frase como essa, as pessoas vão me perguntar, enfrenta o quê? O que você está falando? Termina a frase, enfrenta o quê? Eu vou responder, uma grande crise invisível. Então, nesse caso aqui, olha, a pessoa é obrigada a perguntar isso aqui, ó. Enfrenta o quê? Tá vendo? E qual que é a minha resposta? A resposta é isso aqui, ó. Uma grande crise invisível. Então, nesse caso, o enfrenta é um verbo transitivo. Eu teria que marcar aqui embaixo dele, assim, ó, VT. VT, abreviando. Ele é um verbo intransitivo. Perceberam, gente? É muito tranquilinho. E quando que eu vou ter o tal do VT e do VI? Só quando for predicado verbal, só quando for verbo de ação. O outro é verbo de ligação. Então, nós temos, né, aí 3 tipos de verbo. Verbo de ligação, que indica estado, que só serve para predicado nominal. Só. Verbo de ligação só serve para predicado nominal. A função dele é apenas ligar. Sozinho, ele não vai fazer muita coisa, não. Agora, quando a gente pensa em verbo de ação, né?
Aí nós vamos ter os verbos de ação, eles são classificados em VT, verbo transitivo, e VI. Você acham bacana? Olha o espaço aqui para anotar. Vamos lá. Nota aí. Verbos de ação. Como que eles podem ser, os verbos de ação? VT ou VI. E aí, o que nós vamos descobrir? Agora que nós vamos entrar numa matéria bacana aqui, né? Ó, vou continuar, depois eu volto nessa questão. Nós vamos ver que o VI, ele não precisa de nada. Parou nele, deu para entender a frase, ok, não preciso marcar mais nada. Agora, o verbo transitivo, ele tem complemento. E nós vamos dar nome para esse complemento. Nós vamos ter lá, nós vamos ver o que é um objeto direto e o que é um objeto indireto, nas páginas seguintes. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, verbo transitivo e verbo intransitivo. A mesma frase lá de cima. O planeta enfrenta uma grande crise invisível. Parei aqui. O planeta enfrenta, vamos de novo? Enfrenta o quê? Gente, o que é separado? Vocês sabem disso? Pelo amor de Deus, quem escrever junto, hein? Enfrenta o quê? Uma grande crise invisível. Então, tudo isso aqui, olha, uma grande crise invisível, tudo isso aqui é o complemento do verbo. Tudo que eu respondi, tudo que serviu de resposta para essa perguntinha do o quê, é o complemento do verbo. Porque nós estamos falando de verbo, então está complementando o verbo, tá bom? Então, isso aqui é um verbo transitivo. O enfrenta é um verbo transitivo, certo? Vou ele aqui, ó. Tá bom? Verbo transitivo. Porque aí ele vai nos explicar, observe, né? Quem enfrenta alguém ou enfrenta alguma coisa. Então, é lógico, eu não vou nem ficar lendo. É exatamente isso que eu expliquei. É um verbo que toda vez que falar, gente, o meu cachorro enfrentou. Quem, professora? Ah, o cachorro da vizinha. Tá vendo? Eu posso perguntar o que ele enfrentou, ou então eu posso perguntar quem ele enfrentou. E aí nós vamos ver que essas são as duas perguntinhas básicas dos verbos transitivos. Quando o verbo for transitivo, eu vou sempre perguntar o que ou então quem, tá bom? Mas calma, que eu vou escrever isso aqui agora, ó. Então, vamos lá. VT. O VT, eu vou pôr assim, ó. Pergunto, vou sempre perguntar. Vou sempre perguntar ao verbo. O que eu vou perguntar ao verbo? O que ou quem. Enfrentou o quê? Ou então enfrentou quem? Então, vou sempre perguntar ao verbo o que ou quem. Tá bom? Então, quando eu fizer esse tipo de pergunta... Ai, perdão, gente, deixa eu escrever aqui. O verbo transitivo eu posso perguntar também de que ou de quem. Deixa eu ver como que eu anoto que não ficou legal. Peraí. VT. Vou sempre perguntar ao verbo o que. Vou pôr aqui, ó. Quem. Eu queria voltar aqui, consegui voltar. Eu posso perguntar de que.
para que. Por que eu tô pondo acento nesse quezinho? Porque ele tá perto de uma pergunta, né? E, aliás, eu deveria estar colocando aqui o pontinho de interrogação. Eu vou sempre perguntar isso, ó. O que, quem, de que, para que. Tudo isso é perguntinha de verbo. Deixa eu pôr isso aqui para baixo. De verbo transitivo. E reticências. Tem outros tipos de perguntinha, tá? Porque são as que eu vou fazer. Só que tem um detalhe. O verbo transitivo, ele vai ser classificado ele vai ter objeto direto e objeto indireto, que nós vamos ver na sequência, mas eu não vou falar disso ainda para não confundir as cabecinhas de vocês, tá? Então, esses aqui são alguns tipos de perguntas, tá bom? Então, vamos lá, continuando. O complemento, tô aqui, ó. O complemento objeto é o termo sobre o qual recai, ou sobre o qual se estende a ação expressa pelo verbo. Sem o objeto, o verbo ficaria com sua significação incompleta. Olha isso aqui, ele está mostrando para a gente que esse complemento que o verbo tem, ele é sempre chamado de objeto. Objeto, o complemento do verbo é o objeto. Nós vamos aprender nas próximas páginas aqui, tá chegando, que existe objeto direto e objeto indireto, tá bom? Sim, tinha sumido. Objeto direto e indireto. Nós vamos ver que quando a gente perguntar pro verbo, ok, quem? Isso nós vamos ter como resposta objeto direto. De que, para quem, de quem, vai ser de objeto indireto, tá? Não se apavorem, nós vamos chegar lá. Então, só para lembrar que o verbo transitivo, olha as perguntinhas que eu vou fazer para o verbo, né? Entre outras. E grifem aqui também, né? Onde foi que eu li? O complemento objeto é o termo sobre... Não foi isso que eu li, né? Ou é? Ou sempre reclassa que estende a expressão... Não, não é isso que eu quero grifar, gente. Onde que foi que eu tinha lido? Assim, no exemplo dado, eu perdi onde eu tinha lido, gente. Que coisa! Tinha sido aqui? Tinha, né? O complemento... tinha sido aqui sim. O complemento objeto é o termo sobre o qual recai ou sobre o qual se estende a ação expressa pelo verbo. Sem o objeto, o verbo ficaria com sua significação incompleta. É que eu tinha principalmente aqui, ó, essa parte. Sem o objeto, a sua significação ficaria incompleta. Era isso aqui, ó, que eu tinha lido. Porque se eu paro aqui, sem o complemento objeto, o significado do verbo fica incompleto, certo? Então, verbo transitivo é aquele que expressa uma ação, que transita, isto é, que passa, que estende seus efeitos para o complemento, necessita de um complemento objeto para ter uma significação completa. Eu tenho que me preocupar com isso aqui, ó. Verbo transitivo é aquele que necessita de um complemento objeto para ter sua significação completa. Se ele não tiver um complemento objeto, ele não tem. Gente, é fácil. Só esses nomes esquisitos, né? Complemento objeto. Calma, isso aqui a gente acostuma, mas não tem nada de estranho. Então, até agora, nós falamos sobre verbo transitivo. Eu paro nele e fica faltando coisa. Vão vir perguntas. As pessoas vão fazer pergunta para eu terminar a frase. E elas fazem a pergunta sempre para o verbo. Eu comprei. A pessoa vai falar, comprou o quê? Me conta. Tá vendo? Ela vai perguntar para o verbo. Comprou o quê?
Ah, eu vendi. Vendeu o quê? Aí eu respondo, meu carro. Ela pode perguntar também, para quem? Eu respondo de novo. Tem verbos que dá para fazer duas perguntas. Esse exemplo que eu acabei de falar, olha só. Eu vendi. A pessoa fala, o quê? Eu respondo, o carro, meu carro. Então, meu carro é o complemento objeto, foi o que estava faltando. Aí ela, muito curiosa, ela quer saber mais. E você vendeu seu carro para quem? Vendeu para quem? Ah, para o meu vizinho. Então, tá vendo? Teve dois complementos objetos. Eu respondo, o meu carro é um complemento objeto. Depois eu respondo para quem? Para o meu vizinho, é outro complemento objeto. Então, mais exemplo aí de verbo transitivo. Há casos, isso aqui é muito importante, gente. Há casos em que o verbo expressa a informação principal sobre o sujeito. Lembra, nós estamos vendo o predicado verbal. Só predicado verbal tem verbo transitivo e intransitivo, só. E é sempre o verbo, ele é o mais importante, ele tem sempre a informação principal. Então, ele é um verbo significativo. Nem sempre ele indica uma ação, como eu disse lá em cima. Ele pode indicar mudança de, como que ele falou? Representar um processo, né? Uma mudança de um processo. Mas tudo, gente, lá no fundinho tem aquele sentido de ação. Então, esse aqui também era um exemplo do texto. As reservas de água estão diminuindo em todo o planeta de forma impressionante, tá? Olha aqui, observe, estão diminuindo, mesmo que não houvesse informação em todo o planeta de forma impressionante, o sentido da oração estaria completo, pois a significação do verbo dá conta. Então, agora, o que ele vai mostrar para a gente, né? Se a gente parasse a frase aqui, tem mais um monte de informação aqui na frente. Só que mesmo, né, sem essa informação, olha o que ele diz, mesmo que não houvesse, o sentido da oração estaria completo. As pessoas entendem, as reservas estão diminuindo. Dá para entender. Tudo bem que alguém pode ter curiosidade e perguntar onde que elas estão diminuindo. Ah, em todo o planeta. Só que aí, gente, nós vamos ter outro tipo de complemento, outro. Nós não vamos ter mais complemento objeto. Olha só, eu vou voltar à folha. Quando for complemento objeto, nós vamos sempre perguntar o que, quem, de quem, para quem, a quem. Sempre essas perguntinhas com o que, sabe? Estando junto, o que ou quem. O que, quem, de quem, para quem, a quem, com a que, a quem. Tá vendo? Sempre com o que. Só que tem aqui, eu não tenho um verbo transitivo. Aqui eu tenho um verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Não precisa. A gente vai anotando o que eu falo. Parou aqui, deu para entender a frase. Verbo intransitivo. Vou pôr aqui do lado, ó. Vamos fazer uma marcação aqui. Verbo intransitivo, já estava escrito lá. Não precisa de complemento. Faltou aqui. Complemento. Ponto. Vou continuar escrevendo, ó. Quando paro a frase no verbo. Quando paro a frase no verbo. Dá para entender. Ó, gente, de uma maneira bem simples. Vou pôr aqui, ó, não precisa de complemento objeto. Deixa eu corrigir. Não precisa de complemento objeto, tá?
Dá para entender a frase. Vou continuar escrevendo. O que pode acontecer é ele ter o verbo, vou pôr assim, ó. O que pode acontecer é ter complemento, circunstancial. O que seria complemento circunstancial? É quando a gente quer saber o lugar, o jeito que aconteceu, tá bom? Complemento circunstancial, a gente vai fazer outro tipo de pergunta, tá? Então, vamos lá, complemento circunstancial. Vou pôr aqui, ó, de lugar, vírgula, de modo, de tempo, certo? Vou continuar escrevendo aqui, ó. Então, vamos lá. Agora eu vou até mudar a cor da minha escrita aqui. Deixa eu fazer de azul para não misturar. Agora eu quero escrever aqui. Vou escrever, ó. Complemento objeto. O que eu vou perguntar? Vou pôr assim, ó. Perguntas que eu faço para ele. Perguntas. O que? Ponto e vírgula. Quem? Ponto e vírgula. De que? De quem? Tá vendo? Para que? Para quem? Olha só. A que? A quem? Opa, deixa eu pôr aqui. A quem é melhor. Tá bom? Olha as perguntinhas de complemento objeto. Agora, eu vou colocar para vocês as perguntinhas que a gente vai fazer quando for complemento circunstancial. Vou mudar a cor novamente, para não ficar tudo igual. Agora, quando for complemento circunstancial, isso aqui lembra muito advérbio, lembra? Advérbio de tempo, de modo, de lugar. O que o advérbio faz? O advérbio indica circunstância. Complemento circunstancial. Quais são as perguntas do complemento circunstancial? Onde? Quando? Como? Isso aqui, gente, são as perguntinhas do complemento circunstancial, tá bom? Tô pensando em mais uma coisinha aqui para escrever para vocês. Deixa eu pôr mais para cá. O complemento objeto, não tem como escapar dele. Ele faz muita falta na frase. O complemento circunstancial não faz falta. Se eu não falar, as pessoas entendem. Esse aqui não. Esse aqui, se eu não falar, a frase fica sem sentido. Então, esses aqui, ó, agora não sou eu não. Para quem está assistindo o vídeo, marca aqui. Complemento objeto. Escreve, puxa um lugarzinho aqui na frente, onde der. Escrevem assim, não tem como não colocar, não tem como tirar da frase. Não tem, precisa dele na frase. Esses aqui, o complemento circunstancial, tem como tirar. Eu vou tirar, a pessoa vai entender. Se ela insistir e quiser perguntar, é só uma informação a mais, mas não faz falta, tá bom? Então, o verbo intransitivo, paro no verbo entendo. Parei aqui, entendo.
Mas a pessoa pode ser curiosa, me fazer mais perguntas e aí eu vou responder. Só que aí eu vou ter um complemento circunstancial, tá vendo? Então, as reservas de água estão diminuindo. Ah, nossa, que pena. Puxa, que pena. Aí pode ter uma outra pessoa que às vezes vai falar assim: nossa, que pena. E onde que isso está acontecendo? Aí eu vou responder: em todo o planeta. Olha o que eu perguntei. Onde? Onde? A resposta é: em todo o planeta. Aí a pessoa não fica contando, ela fala: nossa, e como que isso está acontecendo? E eu vou dar outra resposta. De forma impressionante. Nossa, isso está acontecendo de forma impressionante. Tá vendo? Quando eu pergunto onde, eu quero saber o lugar. Quando eu pergunto como, eu quero saber o modo, de que jeito que isso está acontecendo. Certo, pessoal? Então, deixa eu ver até onde eu vou aqui. Só vou terminar essa página. Ah lá. No exemplo dado, o verbo diminuir é um verbo intransitivo. Ele não necessita de complemento objeto. Mas, né, ele é acompanhado de um complemento circunstancial. O que é o complemento circunstancial? Olha só, é advérbio ou locução adverbial. A gente sempre aprendeu que advérbio indica tempo, modo, lugar, afirmação, negação, dúvida, tá bom? E aí ele continua explicando. A expressão em todo o planeta é uma locução adverbial que traz uma circunstância de lugar. Indica onde as reservas estão diminuindo. Tudo que eu expliquei. As reservas estão diminuindo. Dá para entender. Só que alguém pode perguntar, onde? Em todo o planeta. Tá? E ele continua, a expressão de forma impressionante é uma locução adverbial que indica o modo como ocorre a diminuição. E aí ele fala, tudo isso são complementos circunstanciais. Por que recebe o nome de complemento? Porque está completando. Não precisaria. Eu vou repetir isso sempre, é verbo intransitivo, não precisaria. Mas, se alguém perguntar, tá completando. Só que, né, tá indicando circunstâncias. São complementos, só que são complementos circunstanciais. E olha que importante isso aqui. Verbo intransitivo não necessita o objeto para ter o sentido completo. O complemento, o objeto é aquele complemento que não pode faltar. Eu não aguento, né, gente? Para terminar a aula, vou escrever isso aqui, ó. O complemento, o objeto não pode ser retirado da frase. Não pode ser retirado da frase, pois ela ficaria sem sentido. Vou continuar. O complemento objeto só aparece com verbo transitivo. Ele só aparece com verbos transitivos, que é o nosso VT, certo? Agora, vamos lá. O complemento circunstancial pode ser retirado da frase sem causar prejuízo. Vírgula. A frase não ficará sem sentido. Certo?
Agora, vamos lá, ó. Ele só aparece com verbos intransitivos. Qual que é o verbo intransitivo? O VI. Tá bom? O complemento circunstancial, eu vou pôr aqui, ó. O complemento circunstancial, eu vou serve para indicar tempo, lugar, modo, tá bom? Então, olha só, gente, quanta coisa aí para vocês anotarem, tá bom? Hoje a aula tá do jeito que eu gosto, hein? Muita coisa para anotar. Aqui, vamos lá, eu falei do complemento objeto. Ui, é difícil fazer. Complemento objeto só aparece com o verbo transitivo, que é o que precisa de pergunta. A frase fica sem sentido. Já o complemento circunstancial, ele não vai fazer falta e ele só aparece com o verbo intransitivo. Certo, gente? Para terminar a aula, leia outros exemplos. Carlos trocou o seu carro. Se eu parar aqui no trocou, ó. Carlos trocou. O que eu vou perguntar? O quê? Qual que é a resposta? Seu carro. Tá vendo por que é verbo transitivo? Precisou de complemento, não dá para entender a frase parando aqui. Eu vou perguntar, Carlos trocou o quê? Tá? O quê? O que ele trocou? Opa! Seu carro. Vou trazer um pouquinho mais para cá, ó. Carlos trocou o quê? E o que ele trocou? Seu carro. Complemento. Carlos viajou. Parou a frase aqui. Alguém precisa perguntar mais alguma coisa? Não. Quando para no verbo e eu entendo, eu tenho o verbo intransitivo. Não precisei perguntar nada. Verbo intransitivo não precisa de pergunta. Agora, olha aqui. Carlos viajou ontem. Se eu parar aqui, eu entendo. Continua sendo o verbo intransitivo. Mas alguém muito curioso pode perguntar, quando? Qual que vai ser a minha resposta? Onde? Né? Então, aqui, ó, eu marquei a perguntinha. Ó, quando? Quando que ele viajou ontem? Só que se eu não perguntar, não vai fazer falta. Por isso que isso aqui é complemento, é uma circunstância de tempo, tá? Olha isso aqui. Carlos precisava de um carro novo. Se parar a frase aqui, ó, não dá para entender. As pessoas vão me perguntar. Carlos precisava, ó, é verbo transitivo, porque alguém vai perguntar. Carlos precisava de quê? De quê, professora, que ele precisava? De quê? E aí eu vou responder. De um carro novo. Olha que flecha bonita. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Uma aula bem longa, 40 minutos aí, hein? Muita anotação. Gente, para, escuta, pausa para copiar esse vídeo. Se deu dúvida, volta um pouquinho, escuta de novo o que eu estou falando, tá bom? Um beijo, queridos, e até mais. Tchau, tchau.